Boa noite. Declaro aberta a 134ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo goiano-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a primeira secretária da mesa diretora, a vereadora Suelene Almeida, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos presentes. Boa noite. Ata da 133ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aos 11 dias do mês de fevereiro de 2016, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na rua Padre Zeferino, número 84. Sob a presidência do vereador Joaquim Felício Simões Filho, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da Casa, senhores Antônio Daniel da Silva, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Donizete Abel Cardoso, João Francisco da Silva, Joaquim Felício Simões Filho, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos e Suelene Almeida. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e solicitou à primeira secretária da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que lida e aprovada foi assinada pelos vereadores presentes. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou a segunda parte com a ordem do dia compreendendo: a. Votação em turno único do requerimento número 001/2016 do vereador Antônio Marcos Martins, requerendo ao senhor prefeito municipal o fornecimento de cópia integral do processo de credenciamento de empresa, a coleta de entulho, cujo intuito é o cumprimento da Lei Federal número 12.305/2010 e Lei Municipal número 1992/2014, conforme comunicado exarado pelo aludido órgão público. Colocado em votação, o requerimento número 001/2016 foi aprovado em turno único por unanimidade. B. Votação em turno único do requerimento número 002/2016 do vereador Antônio Marcos Martins, requerendo o envio de ofício à 19ª Coordenadoria Regional no Departamento de Estradas e Rodagem, DRMG, solicitando melhorias emergenciais no trecho da rodovia MG 295, o qual é acesso direto aos municípios de Bueno Brandão, Inconfidentes e Ouro Fino. Colocado em votação, o requerimento número 002/2016 foi aprovado em turno único por unanimidade. Votação em turno único do requerimento número 003/2016 do vereador Antônio Marcos Martins, requerendo ao senhor prefeito municipal cópia do processo licitatório número 245/2015, concorrência pública número 004/2015 e o respectivo contrato administrativo número 002/2016, os quais compreende pavimentação asfáltica em aprovado asfáltica em CBUQ sobre poliédrico e solo. Colocado em votação, o requerimento número 003/2016 foi aprovado em turno único por unanimidade. D. Votação em turno único do requerimento número 004/2016 do vereador Antônio Marcos Martins, requerindo ao senhor prefeito municipal informações sobre o atual estágio de funcionamento do CODEMA, Conselho de Defesa do Meio Ambiente. Colocado em votação, o requerimento número 004/2016 foi aprovado em turno único por unanimidade. E. Votação em turno único da indicação número 001/2016 do vereador Antônio Marcos Martins, indicando ao senhor prefeito municipal a reforma no pilar direito da ponte localizada na comunidade Jardim, junto da estrada principal, a qual promove acesso à comunidade Maiaca. Colocado
Colocada em votação, a indicação 001/2016 foi aprovada em turno único por unanimidade. Votação em turno único da indicação número 002/2016 do vereador Antônio Marcos Martins, indicando ao senhor prefeito municipal a inserção de uma lombada na rua Humaitá, número 265. Colocada em votação, a indicação 002/2016 foi aprovada em turno único por unanimidade. G. Votação em turno único da indicação número 003/2016 do vereador Antônio Marcos Martins, indicando ao senhor prefeito municipal a averiguação na galeria pluvial situada na rua Barão de Campo Místico, entre as ruas Vereador Túlio Puccini e Educadora Alzira de Araújo, todas no bairro Centro. Colocada em votação, a indicação número 003/2016 foi aprovado em turno único por unanimidade. H. Votação em turno único do requerimento verbal do vereador Antônio Marcos Martins, requerendo ao senhor prefeito municipal que seja retirado o projeto de lei complementar número 004/2016, uma vez que o mesmo está dissonante com as atividades exercidas pelos agentes comunitários da saúde, PSF. A seguir, colocado em votação, o requerimento verbal foi aprovado em turno único por unanimidade. Antes do encerramento da reunião, o senhor presidente concedeu o uso da palavra ao vereador José Raimundo de Castro, que comentou sobre a publicação no Diário Oficial do convênio firmado entre o Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus e o Ministério da Saúde para a aquisição de equipamentos para o centro cirúrgico e agradeceu ao deputado federal Dimas Fabiano. Falou ainda sobre o ofício número 031/2016 do Executivo Municipal, resposta ao requerimento número 027/2015. O vereador Antônio Marcos Martins falou sobre os reparos na estrada Campo Místico. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, a vossa presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Brandão, aos 11 dias do mês de fevereiro de 2016. Em tempo. Na ata da reunião anterior, onde se lê de votação em turno único da indicação número 062/2015 do vereador Antônio Marcos Martins, indicando ao senhor prefeito municipal a inserção de cascalho no acrível para acesso às residências do senhor Arlindo Rosa da Costa, Bruno José da Costa, Thiago Aparecido dos Santos da Costa e Modesto Coutinho, leia-se de votação em turno único da indicação número 062/2015 do vereador Antônio Marcos Martins, indicando ao senhor prefeito municipal a inserção de cascalho no acrível para acesso às residências dos senhores Arlindo Rosa da Costa, Bruno José da Costa, Thiago Aparecido dos Santos da Costa e Modesto Coutinho. Data sua. Todos de acordo? Sim. Sim. Ata aprovada. Leitura pela primeira secretária da correspondência recebida. Edital de audiência pública número 001/2016. Torno público. Para todos que se interessarem, que nos moldes do artigo 9º, inciso 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que o município de Brandão, Minas Gerais, promoverá no dia 25 de fevereiro do corrente ano, quinta-feira, no prédio da Câmara Municipal, localizado na rua Padre Zeferino, número 84, no centro desta cidade, às 18 horas, a primeira audiência pública, com a finalidade de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício 2015. Bueno Brandão, 12 de fevereiro de 2016. Danilo Amâncio Alberto Costa, prefeito municipal. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela primeira secretária
do projeto de lei complementar número 002/2016, que concede revisão geral anual aos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou que o prefeito municipal sancione e promulgue a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica concedida a revisão geral anual conforme índice inflacionário oficial INPC no percentual de 11,39,1% nos subsídios percebidos pelos vereadores da Câmara Municipal de Bueno Brandão, fixado na resolução número 006/2012, nos termos do disposto do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, conforme anexo único da presente lei complementar. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2016. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 11 de fevereiro de 2016. Joaquim Felício Simões Filho, presidente, Celina Almeida, primeira secretária. Justificativa. Tem a presente lei complementar a finalidade de conceder reajuste anual na remuneração aos vereadores da Câmara Municipal, atendendo às determinações contidas na Constituição Federal, que prevê em seu artigo 37, inciso 10º, que a remuneração dos servidores públicos e os subsídios que se trata o parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Assegura revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Assim, observa-se que o reajuste está de acordo com os ditames da Constituição Federal e Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Atende também os requisitos seu artigo 189, parágrafo 1º do regimento interno desta Casa. A presente propositura é legal e constitucional. Pelo exposto, é que estamos encaminhando o presente projeto de resolução e contamos com a sua aprovação e por essa edilidade, visando efetuar um reajuste salarial aos vereadores da Câmara Municipal com o escopo de corrigir as desfasagens do período. Conforme o relatório técnico financeiro anexo, a proposta encontra-se plena compatibilidade com as normas de caráter orçamentário e fiscal. Diante dos motivos expostos, solicitamos a aprovação dos vereadores ao presente projeto de lei complementar. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 11 de fevereiro de 2016. Vereador Joaquim Felício Simões Filho, presidente da Câmara Municipal, Celina Almeida, primeira secretária. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 002/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Senhor presidente. Com a palavra ao vereador José Raimundo de Castro. Senhor presidente, boa noite, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores, senhor Wilson, funcionários, boa noite a todos. Eu só queria deixar registrado o seguinte comentário. Não é aumento salarial, é correção da inflação. Isso é por lei, essa correção. E, além de ser por lei e ser obrigatoriedade, a Câmara tem condições financeiras para isso. Tanto é prova disso, e foi devolvido mais de 300 mil reais ao Executivo. No passado, não se corrigia salário dos vereadores, houve aquela defasagem muito grande do salário dos vereadores, que
que houve a correção, inclusive foi até questionado depois junto ao Ministério Público. Agora, eu acho justo fazer a correção, sim. Isso de todos os funcionários, não só dos vereadores, né? Vereadores, do prefeito, do vice-prefeito, dos funcionários da Câmara, dos funcionários do Executivo. Correção, isso é obrigação da gente fazer, né? Isso não é aumento salarial, né? Aumento real realmente, na crise que o país está, eu acho que não é conveniente, mas a correção ela é obrigatória por lei, né? Então, por esse motivo, meu voto é a favor. Senhor presidente. Com a palavra, a vice-presidente, senhora Cláudia Cristina de Lima. Boa noite a todos. Boa noite. Em nome do presidente da Câmara, Joaquim Felício Simões Filho, Sueli Almeida, primeira secretária, demais colegas, servidores da casa, Luiz, seja bem-vindo, é um prazer estar recebendo. Só complementando mesmo o que o vereador já falou, José Raimundo de Castro, é uma correção, né, do índice inflacionário, não é aumento real, então meu voto é a favor, e aqui tem amparo legal para esse reajuste, é feito anualmente, todos os servidores, né, têm direito, e aqui é próprio, né, na justificativa já falam que é para corrigir a defasagem mesmo do período. Então, só mesmo complementando o que o vereador já falou, para não correr o risco de o que aconteceu anteriormente, né, na época do nosso colega foi presidente, na qual o salário era de R$400. Então, ficou muito tempo sem corrigir e quando fez a correção, ele ainda foi penalizado por isso. Então, a gente não está dando aumento, é só mesmo essa correção do índice inflacionário. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite ao Wilson que se encontra no plenário, né? Prazer recebê-lo. Gostaria que mais pessoas viessem, né? Mas estamos aí. Hoje isso é uma reportagem, a gente pode até comentar, mas o que tem a ver com o presente projeto de lei? Sobre uma reportagem sobre a Venezuela. O preço do combustível naquele país estava congelado desde 1997. Assim como ocorreu com a política interna deste país em 2012, 2013. Mantiveram-se os preços dos combustíveis também congelados, né? Tentaram aplicar esta política. Vejo, não tenho dúvida alguma nisso, que era visando a reeleição no pleito eleitoral de 2014, o que conseguiram, e depois veio os aumentos no efeito cascata. Claro que se aumenta 5% em 2012, aumenta 10% em 2013, aumenta 15% em 2014, lógico que teríamos reclamações, mas, no entanto, o bolso do brasileiro sentiria menos, assim como vai sentir agora, vai sentir mais o bolso do venezuelano também. O que isso tem a ver com o projeto? É a mesma questão. Se um reajuste do salário, seja ele do vereador, seja do funcionário da Câmara, seja do funcionário do Executivo, ou próprio uma empresa privada, ele não tiver um reajuste anual, e posteriormente esse reajuste tem que ser dado apenas numa leva, apenas numa oportunidade, pesa muito mais para quem? Para o patrão pagar. Ou no caso, o patrão, no caso o povo, pagar, porque nós estamos representando um órgão público. É assim como o povo paga as contas hoje do erro político lá de 2011, 2012. E outra coisa interessante, 11,3%, o projeto de lei deixa claro que é um índice oficial. Então não estamos inventando um índice aqui para dar reajuste aos vereadores e muito menos aos funcionários da Câmara. É um índice oficial do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC, então é oficial, nós não estamos legislando em causa própria. Estamos acompanhando um índice oficial do governo federal, decreto federal. Outro ponto também que tem que ser colocado. E mais, vamos dizer, por exemplo, é uma correção inflacionária. E mesmo que tivéssemos um reajuste, por exemplo, de um índice de 20%, vamos colocar, por exemplo, quanto que teve um reajuste da conta de energia elétrica.
dos combustíveis, dá conta de água e esgoto, dá conta dos alimentos, dá conta do medicamento, e assim por diante. Outros produtos, outros serviços que são essenciais à vida humana, internet, segurança pública, e vamos aí elencando, né? TV por assinatura, que graças a Deus hoje a maioria das pessoas tem o direito de, né, e tenham uma TV por assinatura em casa. Vocês concordam que esse 11,3 está muito aquém do reajuste que sofreu esses serviços? Ou seja, então mais uma justificativa também para que se vote dessa maneira. Mas o ponto que eu quero mais deixar claro, nós estamos votando o reajuste para o Legislativo Municipal. Infelizmente, boatos e a metodologia de cálculo do projeto de lei que está em nossa mesa para analisarmos e votarmos da criação do controlador interno da Prefeitura, do cargo de controlador interno, lá na última página, se vocês observarem, tem um índice de 6 a 6,5% como reajuste. Vocês podem ter certeza, a hora que os projetos de lei reajustando o salário do Executivo Municipal chegar à nossa mesa, esse plenário vai estar lotado. Então vamos ver a coerência. Vamos votar o índice oficial para nós? Vamos. Temos que tomar cuidado também a questão do índice oficial para os funcionários do Executivo. Nós não somos melhores que eles em nada. Então aí que está também a nossa responsabilidade. Olha o tamanho da responsabilidade que está em nossas mãos. Uma parte? À vontade. Por isso eu disse, reajuste aos vereadores, aos funcionários da Câmara e todos os funcionários do Executivo. Com a palavra, o vereador João Francisco da Silva. Senhor presidente, boa noite. Boa noite. Senhora vice-presidente, boa noite. Secretário da mesa diretora, boa noite. Senhores digníssimos, senhores vereadores e vereadoras, boa noite. Boa noite. O que eu gostaria de dizer aqui é a humildade que a gente está aqui junto com os senhores vereadores hoje, entendendo o assunto das dificuldades que a Câmara passou junto comigo, na qual eu era presidente da Câmara, que estava a situação tão difícil que não tinha como trabalhar. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma Câmara de vereadores inteligente, não dizendo que as outras não eram inteligentes, mas elas tiveram coragem de botar o salário de vereadores, na qual a gente subiu aí uma porcentagem até maior, por dificuldade que estava já há 16 anos parado. Se todos os presidentes de Câmara que passou por aqui anos atrás tivessem feito o que nós estamos fazendo hoje, que a Digníssimo fez o ano retrasado, o ano passado, hoje seria muito mais fácil estar fazendo como a gente está fazendo aqui, mas eles não fizeram isso aí, tinham medo. Então, foi onde ficou muito defasado. E foi difícil, mas graças a Deus, graças ao Senhor bom Jesus, nos protegeu muito, conseguimos acertar a situação e vamos em frente, né? Eu acho que quem passar por aqui, não sabemos quem vai passar por aqui nos próximos anos, mas nunca pode deixar de corrigir a inflação. Isso é a inflação, a defasagem que vai deixar, vai chegar um tempo de novo que não tem pessoas que possam ter a coragem de falar, vou acertar a situação, porque se o povo vem aqui e faz pressão, fica com medo, não corrige pelo menos a inflação, vai ficando defasado, né? Então quero agradecer a vocês todos aí, os 8, comigo 9, que estão fazendo isso aí, meu voto vai ser a favor também, tanto para nós, como para o prefeito, vice-prefeito, diretores, vereadores e os funcionários dessa casa aqui que trabalham muito. Agradeço a presença do nosso amigo também aqui, porque eu acho que é justo. Como o digníssimo senhor Antônio Marcos falou, até o plano do celular subiu. Eu pagava um plano de R$37, pulou para o 45, agora veio 57. Vai ter que parar, não tem como pagar um plano de R$57, viu? Paga para não ter, você paga o telefone da Viu, mas não consegue falar. Você está falando com pessoas, amigos da gente de longe, passa vergonha na hora. Entendeu? É isso que eu queria dizer, agradeço vocês aí por estar aí presente, ajudando a votar esse projeto. Vou ser a favor e agradeço muito a vocês, porque graças a Deus nós temos uma Câmara aqui de vereadores muito unida, que eu tenho certeza que vai ser por unanimidade. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 002/2016, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar
número 002/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Issá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 002/2016 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei complementar número 003/2016, que concede revisão geral aos servidores públicos do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica concedida a revisão geral anual conforme índice inflacionário oficial INPC no percentual de 11,39% nos atuais valores percebidos pelos servidores do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Bueno Brandão, fixado pela Lei nº 1891/2012, a título de vencimentos, nos termos do disposto do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, conforme anexo único da presente lei complementar. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão no conto de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2015. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 11 de fevereiro de 2016. Vereador Joaquim Felício Simões Filho, presidente da Câmara Municipal. Suelene Almeida, primeira secretária. Justificativa. Tem a presente lei complementar a finalidade de conceder reajuste anual na remuneração dos servidores da Câmara Municipal, atendendo às determinações contidas na Constituição Federal, que prevê em seu artigo 37, inciso 10, que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que se trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Assegura revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Assim, observa-se que o reajuste está de acordo com os ditames da Constituição Federal e Lei Complementar número 001 e Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Atende também os requisitos do regimento interno desta Casa, em seus artigos 173 e 176. A presente propositura é legal e constitucional. Pelo exposto, é que estamos encaminhando o presente projeto de resolução e contamos com a sua aprovação por essa edilidade visando efetuar o reajuste salarial aos servidores da Câmara Municipal com o escopo de corrigir as defasagens do período. Conforme o relatório técnico financeiro anexo, a proposta encontra plena compatibilidade com as normas de caráter orçamentário e fiscal. Diante dos motivos expostos, solicitamos aprovação dos vereadores ao presente projeto de lei complementar. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 11 de fevereiro de 2016. Vereador Joaquim Felício Simões Filho, presidente da Câmara Municipal. Suelene Almeida, primeira secretária. Eu peço a gentileza, vereador, para repetir o índice inflacionário, está escrito por extenso aí, peço por favor. 11,3091%. 11,3091%. Obrigado.
Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 003/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Senhor presidente. Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. Bom, só confirmando novamente, que até o índice foi extenso, né? 11,39,1%, né? Quase 31%, pouca coisa, né? É o índice inflacionário do ano de 2015. 30,91%. Está errado? 30,91%. 20,91. É por causa das cláusulas aí, né? Das arredondamento, aí não tem. 11,30 né? 91%. Menos de 31. Né? Faltou 9 décimos para 31. Tá certo? 11,31. Dos funcionários da Câmara, né? Nada mais justo do que isso. Por quê? Como já foi colocado, a Câmara de Vereadores, esses 4 anos que nós estamos aqui no nosso mandato, até agora, os 3 anos que já se encerraram, todos os 3 anos foram devolvidos recursos ao Executivo, né? Na faixa de 250, 260, esse ano tem 360, não é isso? Praticamente. São praticamente 360 mil. Então, as condições financeiras da Câmara permitem que isso aconteça, né? Porque a gente deixou de fazer muita coisa, né? De adquirir carros, outras viagem. Nunca recebi uma diária de viagem, viu? Acho que vereador nenhum recebeu diária de viagem quase, entendeu? Não fizemos extravagância, não usamos de recursos, né? Agora, nesse momento, nada mais justo do que a gente beneficiar os funcionários com essa correção, né? Aumento real é difícil porque tem que ser geral, né? Que aqui mesmo a lei ainda fala, né? Tem que ser na mesma data e para todos, né? Todos os executivo e legislativo. Então, já fica difícil porque a gente sabe que o Poder Executivo não está tão bem financeiramente como o Legislativo, né? Mas mesmo assim é justificável, é correção monetária também, e são merecedores dessa correção aos funcionários, sim, né? Permite uma parte? Com certeza. Digníssimo senhor presidente, eu acho que foi muito importante na época que nós votamos aí, um projeto para, quando fosse para Belo Horizonte, só se fosse de muita urgência, muita precisão, para ter direito às diárias, né? Porque na época o presidente da Câmara passava muito apurado com os vereadores. Aí a gente bolou isso aí para fazer aquele projeto, para evitar que o presidente da Câmara fosse muito cobrado com dinheiro, liberar dinheiro, verba, para os vereadores irem em Belo Horizonte, até mesmo muitas vezes não era preciso ir. Podia colocar no correio, a carta, o envelope ia, mas queria dinheiro, né? Então, quando eu entrei de presidente aqui, os primeiros dias, 2 eu pedi um dinheiro grande para ir para Belo Horizonte. Eu falei, não, vou dar 100 do meu bolso, mas dinheiro da Câmara de hoje em dia não vou dar para ninguém não, porque quem paga as consequências depois é o presidente da Câmara. É ele que está subordinado aos gastos da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Então, eu acho que foi muito bom votar aquele projeto, porque ficou mais suave para o presidente da Câmara administrar a Câmara Municipal. Muito obrigado. Só para encerrando, era bom deixar, é bom deixar frisado o valor do salário, né? O salário de vereadores, com esse reajuste, a partir de agora de fevereiro, passa a ser de R$ 1.997,13. E dos funcionários da Câmara, o nível 1 passará a receber R$ 931,76, o nível 2, R$ 1.649,12, nível 3, R$ 2.109,34 e o nível 4, R$ 2.721,83. Então, esse é o reajuste, é o valor do novo salário dos funcionários e vereadores para o ano de 2016, até 31 de dezembro. Vamos ver a correção no próximo ano, né? E, com certeza, não sei se vamos estar aqui, né? Eu, com certeza, não vou estar, porque eu não sou candidato às próximas eleições. A palavra da vereadora Cláudia Cristina de Lima Issá. Só complementando também, meu voto é a favor. Lógico que mais que justo, fazendo essa correção aí no índice inflacionário, são merecedores, né,
que trabalham com tanta dedicação, o Leico está aí, né? Claudinha e demais funcionários. Então, a gente está aqui para votar, porque, como o José Raimundo já colocou também, o Sr. João, deixamos viajar, nós temos direito de fazer cursos, os vereadores têm direito de fazer cursos, então, gastamos um mínimo aqui para poder, muitas vezes, estar ajudando o executivo, devolvendo dinheiro. Na minha época, como presidente, devolvi, né, 2 anos, muito dinheiro. Joaquim também, nesse final de 2015, mais de 300 mil aí, né, para os cofres, né, do cofre público, né? Nós devolvemos, não gastamos, então ajudamos no que a gente pode. Então, a gente tem que dar esse aumento não esse aumento, né? Essa correção, sim. Então, são merecedores, nós temos que fazer a nossa parte, ajudar no que for possível. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 003/2016, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 003/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. Projeto de lei complementar número 003/2016 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei complementar número 005/2016, que dispõe sobre a concessão de abono salarial complementar aos servidores municipais para fins de adequação ao índice de atualização do salário mínimo nacional e adota outras providências. A Câmara Municipal de Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Fica instituído o abono salarial complementar ao salário mínimo a ser pago ao servidor que venha perceber remuneração mensal inferior ao salário mínimo nacional, sendo o seu valor calculado de acordo com a diferença apurante entre o salário mínimo e a remuneração do servidor, executando horas extras e observada a proporção da carga horária de trabalho. Artigo 2º. O abono do que se trata dessa lei vigorará até que a remuneração do servidor seja equiparada ou venha superar o valor do salário mínimo. Artigo 3º. O abono complementar, ora criado, não servirá de base para incidência de gratificações e outras vantagens, nos termos do disposto na súmula vinculante número 15 do CTF. Artigo 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos financeiros para 1º de janeiro de 2016. Gabinete do Prefeito, 15 de fevereiro de 2016. Danilo Amâncio Roberto Costa, Prefeito Municipal. Justificativa. Tem a presente proposição o intuito de adequar a legislação municipal ao novo valor do salário mínimo fixado pelo governo federal. Tal necessidade está ditada nos artigos 37 da Carta Magna, em seu inciso 10º, que fixa que a remuneração do pessoal da administração pública seja feita através de lei, bem como no artigo 7º, inciso 7º, que prevê garantia de salário nunca inferior ao mínimo. Veja-se que tal adequação está sendo feita em forma de abono salarial, para se evitar o efeito cascata. Eis que a alteração do salário mínimo foi efetuada em janeiro e já em fevereiro, conforme data base, deverá ser efetuada a revisão geral anual dos servidores. Assim, pretende-se conceder o abono salarial até que seja efetuada a revisão geral dos servidores, sendo que o abono continuará somente se, após a revisão, o valor da remuneração ainda continuar inferior ao salário mínimo. Por tal razão,
solicitamos a essa honrada Câmara Municipal que conheça da presente proposição em regime de urgência e, afinal, aprove-na com medida de relevante interesse público. Atenciosamente, Danilo Amâncio Alberto Costa, Prefeito Municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 005/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Senhor presidente, Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. no entanto, esse projeto de lei complementar número 005/2016, entendo que Vossa Senhoria tem que fazer novamente a chamada do mesmo, porque ele é salvo emenda. Salvo emenda? É salvo emenda, porque a emenda modificativa número 001/2016 vem a modificá-lo. Mas só chamá-lo novamente, não precisa necessariamente fazer a leitura do mesmo, chamá-lo salvo Em emenda. primeiro turno, o projeto de lei complementar número 005/2016, salvo emenda, então. Perfeito, isso. Se ele emenda, tem que usar. Não, a emenda posterior, né? Posterior. Isso. Essa questão da adequação, ela é até discutível. Em outros anos era feito de maneira diferente. Esse ano está totalmente coerente, está totalmente correto. Por Constituição Federal, um salário mínimo, nenhum servidor, nenhum trabalhador pode receber um valor menor do que o salário mínimo. Então, até que o índice do Executivo Municipal seja aplicado, que chegue até nós para nós votarmos os projetos de lei e depois os mesmos sejam aprovados e seja aplicado o índice, essas pessoas que recebem menos com salário mínimo, eles têm que ter o abono até atingir o valor mínimo, né, de R$ 880. Então, esse projeto de lei complementar vem corrigir esta situação. Nada ilegal, nada incorreto, né? A emenda complementar, a emenda ao projeto de lei complementar, que virá posteriormente à votação, ela vem corrigir a emenda do projeto e vem corrigir o artigo 1º. Pois o artigo 2º e o artigo 3º e o artigo 4º faremos alterações na redação final para que fique de acordo com a emenda. Então, da maneira que se encontra o projeto de lei complementar, ele não poderá ser votado salvo emenda. Por quê? Fica instituído o abono salarial complementar ao salário mínimo. Não, é ao salário hoje percebido pelo servidor. Se fôssemos para votar abono complementar ao salário mínimo, seria em cima de R$ 880. Eis a questão. Então, nesse caso, o projeto é errôneo nesse sentido. Mas, nos termos legais, ele está totalmente coerente. Senhor presidente? Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. Só complementando o que o vereador Antônio Marcos Martins disse, nós podemos observar na emenda que ele está aqui, ele dividiu o artigo primeiro, né, no artigo e um parágrafo. Realmente, da maneira que está aqui, nós podemos estar votando dessa forma. O mesmo projeto, nas mesmas condições, nós vamos votar daqui a pouco o 07. Ele já está de acordo com a emenda, porque foi feita a correção. Certo? Se a gente votar sem a emenda, esse aqui vai ficar errado, porque aí o abono salário complementar vai ser calculado em cima de 880, não em cima de 788. Então, por isso a emenda. Então, é interessante que todos votem a favor da emenda. Ok? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 005/2016, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, salvo emenda, o projeto de lei complementar número 005/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 005/2016, salvo emenda, foi aprovado em primeiro turno por unanimidade.
Leitura pela primeira secretária da emenda modificativa número 001/2016, que altera o texto do artigo 1º do projeto de lei complementar número 005/2016, que dispõe sobre a concessão de abono salarial complementar aos servidores municipais para fins de adequação ao índice de atualização do salário mínimo nacional e adota outras providências. A Câmara Municipal de Ouro Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Fica instituído o abono salarial complementar a ser pago ao servidor que percebe remuneração mensal inferior ao salário mínimo nacional. Parágrafo único. O valor do abono salarial complementar será calculado de acordo com a diferença entre o salário mínimo nacional e a remuneração do servidor, executando-se horas extras e observada a proporção da carga horária de trabalho. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Ouro Brandão, 17 de fevereiro de 2016. Antônio Marcos Martins, vereador da 17ª Legislatura. Justificativa à emenda modificativa número 001/2016. A emenda modificativa número 001/2016 modifica dispositivo da Lei Complementar número 005/2016. Então, vejamos novos sentidos. Emenda. Alterou-se índice de atualização. A mesma justifica-se pelo fato que o dito projeto de lei complementar não trata de nenhum índice, mas de adequação relativa ao salário mínimo nacional, cujo valor já foi oficializado pelo governo federal. Artigo 1º. A menção ao salário mínimo não perfaz o intuito do referido projeto de lei complementar. Como se encontra, entende-se que o abono salarial complementar será sobre o valor atual, ou seja, R$ 880, sendo que para ser aplicado ao vencimento hoje percebido pelo servidor municipal, o qual se encontra abaixo do salário mínimo nacional, o que é legalmente proibido. Parágrafo único. Esse dispositivo desvencilhou o artigo 1º, a forma de aplicação do abono salarial complementar, não ser modificando substancialmente a propositura de origem, porém causando maior clareza no entendimento da matéria. Dessa forma, senhores e senhoras vereadores, a aprovação do presente emenda modificativa é indispensável, porquanto se trata do cumprimento legal e garantia dos direitos dos servidores municipais. À disposição para dirimir quaisquer dúvidas, Antônio Marcos Martins, vereador da 17ª Legislatura. Em discussão, em primeiro turno, a emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei complementar número 005/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda? Senhor presidente, Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Quando se compara a emenda do projeto de lei complementar com a emenda da emenda modificativa, vocês podem notar que foi suprimido índice de atualização. O projeto de lei não trata de índice. Índice a gente fala em porcentagem, como os outros dois projetos de lei complementares que votamos anteriormente, agora há pouco tempo, né? Há poucos minutos. Então, aí que por isso a retirada do índice de atualização, por essa questão. O artigo 1º também fica assim, fica instituído o abono salarial complementar ao salário mínimo a ser pago ao servidor que venha perceber. Já expliquei a questão do salário mínimo, né? O abono salarial não é em referência ao salário mínimo, mas sim ao valor percebido. E o próprio projeto de lei complementar falou que venha perceber. Hoje ele não vem perceber, ele já percebe o vencimento. Então, tá aí os dois erros desse artigo 1º. E aí eu fiz um parágrafo único, sentei com a doutora Neiva, ela concordou,
fizemos a alteração, pegamos a forma de aplicação do abono salarial complementar para ficar mais claro o entendimento. Separamos do artigo 1º, criamos um parágrafo único. No entanto, foi a criação do parágrafo único, mas não teve alteração de redação, só para dar mais clareza. Mas todo ser humano tem um direito de erro, e eu quero aqui fazer uma correção na justificativa, que quando eu faço a introdução da justificativa, agora que eu notei o erro, não é que vai trazer prejuízo nenhum à votação, mas a emenda modificativa número 001/2016 modifica dispositivos do projeto de lei complementar, não da lei complementar, porque ainda não é lei, é apenas um projeto. Essa lei complementar não vai sair com esse número, vai sair com o número depois de sequência que já existe, né, dos anos anteriores. Então, é só fazendo essa correção do projeto de lei complementar número 005/2016. Por mais que a gente tenta concentrar, por mais que a gente tenta fazer tudo de forma correta, em certos momentos a gente ainda comete erros. Mas está aqui feita a correção. Vereador José Raimundo de Castro. Só justificando, o erro é humano e a gente aprende com os erros. É isso, você reconheceu o erro, reconheceu e corrigiu, a próxima esse erro você não comete mais, com certeza. Eu vou votar a favor da emenda, né, porque ela ficou bem mais clara, né, realmente ela não deixa dúvida da forma que está aqui. E tanto é que o próximo projeto 07 ficou da forma da emenda, que ele está bem claro. Então eu acho que temos que fazer essa correção, sim, né? Infelizmente veio, pode ser erro de digitação, tal, alguma coisinha, mas nós estamos aqui para isso, fazer essas correções, é a nossa função. Meu voto vai ser favorável. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Só mesmo para fazer uma colocação, no caso, houve algumas mudanças e ele desmembrou aqui o artigo 1º, suprimiu, né, no cabeçalho o índice de atualização do salário mínimo. Também vou votar a favor, que não vai causar prejuízo nenhum ao projeto de lei e como já falou, ele ficou mais claro, né, que dá melhor entendimento e não causa prejuízo nenhum ao projeto. Então, eu sou favorável à emenda também e o projeto. É isso. Não havendo mais quem queira falar, com a palavra, a vereadora Celene Almeida. Quero dar uns parabéns ao colega vereador, né, por essa emenda que ficou, né, como todos já disseram, né, mais transparente, ficou, né, e melhor entendido. Então, parabéns pela emenda. Obrigado. Só uma parte, por gentileza. Não é apenas uma questão de redação. Da maneira que o projeto veio, era ilegal. Nós não poderíamos votar. Teríamos que achar uma maneira, vocês da base, sentar junto ao prefeito e pedir para solicitar a ele a retirada do projeto, porque era o projeto da maneira que veio, era ilegal mesmo. Não é nem uma questão de redação, né? Era uma questão de ilegalidade de votar, porque, como o vereador José Raimundo de Castro comentou, né, um abono salarial seria não em cima do vencimento hoje percebido, mas em cima já do valor salário mínimo de R$880, o que não é proibido. O intuito desse projeto de lei complementar é para atingir o salário mínimo atual, né, e não o abono salarial complementar no que já é pago aos demais. Então, dessa maneira, ele era ilegal. Era legal. Então, foi uma questão. Olha como que a colocação de algumas palavras, dependendo da colocação, uma vírgula, um ponto, ou até uma forma de ler, ou na própria frase, numa frase, sem nenhum intervalo, como que dá uma diferença. Então, a atenção tem que ser assim, né? Tem que ser uma atenção que a gente chama no trânsito, uma atenção difusa, realmente. Só uma parte. Outra coisa que nós temos que observar. Nós votamos o reajuste, a correção monetária dos funcionários da Câmara Municipal e dos vereadores. Daqui a pouco nós vamos votar o projeto de abono salarial dos funcionários da Câmara também. Só que os funcionários da Câmara, nós estamos votando o abono salarial e eles vão receber esse abono só no mês de janeiro. Tá? Agora, os funcionários da Prefeitura, enquanto o Executivo não mandar para nós um projeto de reajuste da correção dos demais funcionários,
eles vão continuar recebendo o abono. Certo? Se for esse mês, eles vão receber em janeiro. Se for o mês que vem, eles vão receber em abril e fevereiro. Então, enquanto não vir o projeto do Executivo para fazer a correção dos demais funcionários, esse projeto de lei, ele continua até a aprovação do próximo projeto de reajuste. Sueli, antes de cumprir, não, parte, Sueli. Deixa eu só fazer mesmo um comentário. Sempre quando chega projetos aqui para nós estudarmos, apreciarmos, quando não é eu, Joaquim, sempre a gente, se tem algo errado, a gente está sempre com a nossa assessora jurídica, a doutora Neiva. Então, a gente tem procurado, sim, o jurídico da prefeitura, ou devolvendo, pedindo que retire esse projeto, ou, igual o digníssimo vereador fez, uma emenda, né? Sempre procurando ajudar, sempre procurando ajudar da melhor maneira possível. Ou pedindo para eles que façam a correção, ou pedindo para eles que retire o projeto, mande outro projeto, ou nós mesmos fazemos essa correção, sempre no intuito de ajudar. É isso. Obrigada, Sueli. Desculpa, vereadora Sueli, que eu não tinha percebido assim o pedido aí. Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei complementar número 005/2016, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, a emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei complementar número 005/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marques Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. A emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei complementar número 005/2016 foi aprovada em primeiro turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei complementar número 007/2016, que dispõe sobre a concessão de abono salarial complementar aos servidores da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, para fins de adequação ao salário mínimo nacional e da outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica instituído o abono salarial complementar aos servidores da Câmara Municipal de Bueno Brandão para fins de adequação ao salário mínimo nacional. Parágrafo único. O valor do abono salarial complementar será calculado de acordo com a diferença entre o salário mínimo nacional e a remuneração do servidor, executando horas extras e observada a proporção de carga horária de trabalho. Artigo 2º. O abono salarial complementar vigorará até que a remuneração do servidor seja equiparada ou venha a superar o salário mínimo nacional. Artigo 3º. O abono salarial complementar, ora concedido, não servirá de base para incidência de gratificações e outras vantagens, nos termos da súmula vinculante número 15 do Supremo Tribunal Federal, STF. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 5º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário e retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2016. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 17 de fevereiro de 2016. Joaquim Felício Simões Filho, presidente da Câmara Municipal. Suelene Almeida, primeira secretária. Justificativa. Encaminho aos dignos pares o presente projeto de lei complementar, visando a concessão de abono complementar
aos servidores da Câmara Municipal cujo vencimento seja inferior ao salário mínimo, necessária cobertura até que seja feita a revisão geral da remuneração dos servidores. O abono, objeto do presente projeto, tem por exclusiva finalidade dar cabal cumprimento aos artigos 37, 10, artigo 7º e bem como 39, parágrafo 3º da Constituição Federal, que garante ao servidor público o direito ao salário mínimo. Diante dos motivos expostos, solicitamos a aprovação dos vereadores ao presente projeto de lei complementar. Câmara Municipal de Brandão, 17 de fevereiro de 2016. Joaquim Felício Simões Filho, presidente da Câmara Municipal. Sueli Almeida, primeira secretária. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei complementar número 007/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Senhor presidente, Vereador Antônio Marcos Martins. Só ratificando o que o vereador José Raimundo de Castro explanou há pouco, pode até surgir dúvidas se porventura tivessem até mais pessoas no plenário, poderia ter surgido dúvidas sobre a questão, mas se vocês acabarem de votar um reajuste de 11,3% para os funcionários da Câmara e vereadores, agora tem mais um abono salarial complementar para os servidores da Câmara. Pode até surgir dúvidas mesmo, comentários, né? Porque às vezes a matéria não é próxima das pessoas, é normal, né? A gente até como vereador, em certos momentos, se a doutora Neiva não nos dá uma explicação, a gente fica também perdido. Eu, pelo menos de minha parte, sim. Então, às vezes, eu tento entender que de primeira eu não entendo, não. Eu preciso de pelo menos mais uma ou duas vezes, o que é normal, na minha opinião. A questão é a seguinte: o salário mínimo nacional, ele passou a vigorar, e quando ninguém passa a vigorar, a partir de 1º de janeiro. A nossa data base de reajuste é fevereiro. Como a legislação proíbe que funcionários recebam menos que um salário mínimo, o que é legalmente proibido, então esse abono salarial complementar vem para corrigir o que é referente a janeiro. Porque a partir de agora, a semana que vem, vamos votar em segundo turno, apreciar a redação final do reajuste do índice de 11,3091%, posteriormente que o funcionário receber esse índice, ele vai ultrapassar vai ultrapassar um pouco, conforme está tendo o projeto R$ 931, ele vai ultrapassar o valor do salário mínimo nacional, ou seja, esse abono salarial complementar vai decair, vai findar, vai terminar. Então para deixar bem claro, não é que vai adicionar pelos 12 meses, é apenas uma questão de correção do salário de janeiro, pois a Constituição Federal proíbe tal manobra, tal prática. É apenas isso, né? Porque senão, às vezes, as pessoas podem até acessar o Facebook da Câmara, ver a gravação da reunião e não entender. Basicamente é isso, sem nem colocar mais palavras, nem tirar, somente isso. Senhor presidente. Vereador José Raimundo de Castro. Só complementando, realmente deixar claro, quando foi que eu disse também que do Executivo, nós votamos do Executivo. O da Câmara, ele vai ter a validade desse abono, eles só vão receber ele no mês de janeiro, que já findou, né? No mês de fevereiro, agora, com certeza, nós votamos em primeiro turno e semana que vem nós votamos em segundo turno. Então, na folha de pagamento de fevereiro, esse projeto de lei já está reajustado. Então, já teve o reajuste, foi para 931, então o abono, esse projeto de lei ele já não deixa de vigorar. Agora, o do Executivo, pois nós não recebemos, então nós não temos como votar 2 vezes nesse mês ainda, né? Que nem para a Câmara veio, nós temos 15 dias para analisar o projeto, quer dizer, nós só vamos votar ele em março. Com certeza o Executivo deve usar janeiro e fevereiro, não é isso? Né? Até que a gente aprove. A hora que aprovar o reajuste, ele também reduz. A emenda também modificativa do projeto foi em benefício dos funcionários que ganham menos de salário mínimo. Porque se a gente pede para retirar o projeto só ia retornar daqui a 15 dias. E os funcionários iam ser prejudicados com isso. Os funcionários que estão hoje
como reajuste, iam receber menos que o salário mínimo. Então, essa emenda modificativa, para a não retirada do projeto e a emenda, veio a contribuir com os funcionários públicos do municipal do executivo, né? Porque se retira, eles também ficariam sem o reajuste, né? Lógico que ia ser retroativo lá na frente, mas mesmo assim existe um prejuízo, né? Como nós estamos fazendo aqui também esse projeto, ele é retroativo a 1º de fevereiro, de 1º de janeiro a 31 de janeiro, né? A partir de 1º de janeiro já passa a ser o reajuste da correção, e o salário o menor salário da Câmara vai ficar um pouquinho acima do salário mínimo, é isso? Que está no valor de 931, né? Isso mesmo, tá ok? Então, por esse motivo, o meu voto também é favorável a esse projeto. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 007/2016, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 007/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 007/2016 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do requerimento número 005/2016. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores do município de Ouro Brandão, estado de Minas Gerais, vêm por meio deste solicitar explicações das circunstâncias abaixo descritas. Os usuários da telefonia móvel da empresa Vivo reclamam constantemente dos serviços prestados. Dentre os problemas mais frequentes, encontra-se a impossibilidade de contato na primeira tentativa de ligação e a falta de cobertura em vários pontos do município. Por tratar-se da telefonia móvel e visto que os usuários pagam pelos serviços para atendimento amplo e funcional, as reclamações são totalmente pertinentes. Ou seja, deve-se ressaltar que no exercício de 2015 houve manifestação popular, através de abaixo-assinado, onde já foi cobrado melhorias nos serviços prestados. Dessa maneira, aguardamos manifestação. Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 2016. Vereador Antônio Daniel da Silva, vereador Antônio Marcos Martins, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, vereador Donizete Abel Cardoso, vereador João Francisco da Silva, vereador Joaquim Felício Simões Filho, vereador José Raimundo de Castro, vereadora Maria Helena de Godoy Santos, vereadora Suelene Almeida. Em votação em turno único, requerimento número 005/2016. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente? Com a palavra ao vereador Antônio Marcos Martins. Então, como já comentei anteriormente ao início da reunião, de forma informal, agora a gente tem que formalizar aquele ato. Então, eu fiz aqui uma pequena solicitação. Venho solicitar aos nobres edis a compreensão, a aprovação do não envio daquele requerimento verbal efetuado na reunião anterior, o qual se refere ao projeto de lei complementar número 004/2016, cujo intuito é supressão de requisito para a contratação de agente comunitário de saúde. Justifica-se tal pedido porque o não envio do pedido requerimento ao senhor prefeito perfaz a todos nós um interstício coerente para a elucidação do referido projeto de lei complementar. Discuti-lo é uma maneira democrática para que o melhor resultado seja atingido. De minha parte, esse é o meu pedido a vocês, de minha parte eu quero aprofundar mais no projeto de lei complementar e se vocês aprovarem
na próxima reunião, a vinda da diretora Marcela, que tem outras questões também pertinentes ao Departamento de Saúde, e aqui já passaram outros diretores e entendo que foi bastante produtivo e foi positivo a vinda deles, assim como amanhã qualquer um de nós pode estar ocupando um cargo de diretor, de chefe de departamento e ser chamado aqui para prestar esses esclarecimentos. Eu acho que isso faz parte do processo democrático. Analisando com mais profundidade esse projeto de lei complementar, e caso ela venha a prestar esclarecimento sobre o mesmo, até foi ela quem solicitou este projeto ao jurídico do Executivo Municipal, se porventura notar que ele não atinge o meu pensamento, que vai prejudicar hoje os que estão prestando serviço ao município, votarei contra também o projeto. Se ela assumir um compromisso que vai contratar pessoas, irá contratar pessoas, e esses que se encontram frente ao Programa de Saúde da Família, que presta serviço à comunidade rural, e pelo que eu já explanei junto ao Código de Trânsito Brasileiro, votarei a favor. Então, acho que essa questão de convocarmos a mesma aqui, a senhorita Marcela, para prestar esclarecimentos, nada mais pertinente frente ao projeto de lei complementar. Então, essa solicitação do não envio, conforme tinha solicitado semana passada, eu acho que fica até coerente, né? Porque teremos um prazo e teremos uma chance de aprofundarmos o referido projeto de lei complementar. Senhor presidente? Vereador José Raimundo de Castro. Só complementando, eu acho que também a vinda da diretora do departamento é defender o projeto dela, não é? Ela apresentou o projeto, nada mais justo que ela vir defender o projeto dela, né? Olha, isso sabe nas dúvidas da gente, né? Não é nada assim, além disso, né? É explanar sobre o projeto, explicar e explanar nossa dúvida frente ao projeto. Mas eu queria, senhor presidente, novamente, reivindicar de Vossa Excelência que fizesse uma reiteração novamente ao Executivo referente ao meu requerimento número 016 de 2014. Eu já contei essa história aqui várias vezes, mas esse requerimento foi protocolado junto ao Executivo Municipal no dia 19, foi aprovado por esta casa, né, no dia 18 de 12 de 2014. Foi protocolado junto ao Executivo Municipal no dia 19 de 12 de 2014, na época a presidente da Câmara era a vereadora Cláudia Cristina de Missá. Depois, Vossa Excelência, no dia 26 de março, protocolou lá no dia 27 de março de 2015, solicitando a reiteração. Não recebi resposta. No dia 28 de maio foi protocolado a segunda reiteração. Também não recebi resposta. No dia 10 de dezembro de 2015, foi protocolado novamente a reiteração. Também não recebi resposta. Então, eu gostaria que Vossa Excelência reiterasse mais uma vez. O porquê? Esse requerimento é a respeito da empresa Montbreira, que prestou serviço de reforma no prédio do hospital. No primeiro ofício que eu mandei ao Executivo, o Executivo me respondeu para a Câmara, né, que a partir da votação, respondeu para a Câmara, que está aí nos arquivos, todos podem ter acesso e tomar conhecimento. Eles disseram que a empresa tinha deixado o serviço porque a prefeitura tinha assumido a mão de obra de demolição, eletricista e tal, e eles estavam em dificuldade de contratar funcionários, então por esse motivo a empresa deixou-se a obra. Aí depois, quando a prefeitura melhorou a situação, contratou e eles voltaram. E agora, o último, eles disseram que a empresa abandonou o serviço eu fiz o requerimento em dezembro, e a resposta veio dizendo que eles abandonaram o serviço e o contrato que a empresa tinha vencido em outubro. Tá certo? Agora, e esse meio? Por que ela abandonou lá nesse ano de 2014? Em 2013 ela abandonou porque não tínhamos mão de obra da prefeitura. Agora eles abandonaram e deixaram o serviço. Aí naquele meio, o que aconteceu? A gente precisa saber, porque isso na hora de prestar conta ao Tribunal de Contas e tal, tudo isso vai vir à tona. Então a gente precisa saber realmente qual foi o motivo desse abandono lá no ano de 2014. Porque até analisando o requerimento, poxa vida, mas se venceu em outubro, eles não tinham terminado ainda a obra, por que não foi prorrogado esse contrato? Agora,
vou fazer pesquisas, houve pagamento para a empresa nesse período, após esse vencimento do contrato que a empresa estava trabalhando. A obra não está concluída, muitas coisas tem que fazer. Né? Então, por favor, se for possível, até chegar e conversar e explicar para eles, né? Se puder fazer esse favor, porque já é o quarto ofício e essa resposta não é. Né? Para a gente poder fechar esse quebra-cabeça. Essa resposta que veio anterior, essa não esclareceu. A da anterior. Veio o primeiro ofício que eu fiz, recebi a resposta. O segundo ofício, já estamos na quarta reiteração. Já vai para 2 anos. Né? 1 ano e 2 meses, né? Foi em 2014, 2015, dezembro. 1 ano e 3 meses. Já é a quarta reiteração. O terceiro ofício eu já recebi a resposta. Agora o ofício segundo, que é o do meio, eu não recebi. 016. Isso, 016 de 2014. Ok? Me permite uma parte? Com certeza. O requerimento 002/2016, vocês vão ter lembranças sobre o mesmo, foi enviado ao Departamento de Estradas e Rodagens de Itajubá, a 19ª Coordenadoria, até que a vereadora Sônia Almeida deu na abertura da reunião da ata anterior, né? da ata da reunião anterior, perdão. Não sei se tem relação, mas temos que fazer a nossa parte. E se é sobre isso, se é sobre esse requerimento, pedindo providências, ações emergenciais, conforme foi explanado no requerimento, mas o DF ele vem fazendo uma operação de recuperação da rodovia MG 295. Isso é importante frisar que, apesar de ser de circunscrição estadual, e o nosso alcance, o nosso trabalho tem mais a ver com o âmbito municipal, mas a cobrança tem que sempre haver, mesmo que seja com um órgão maior. Então isso tem que ficar relatado, isso tem que ficar nos anais da casa, isso tem que ficar gravado, porque fazemos a nossa parte, né? Mesmo que seja uma esfera maior do que a gente deve abranger, né? Mas, querendo ou não, faz parte do nosso município. O trecho da MG, aquele trecho está incluso dentro do nosso município. E quantos cidadãos guanabrandenses que não ocupam diariamente aquela rodovia, inclusive veículos oficiais do Executivo Municipal. Então está aí um relato, né, eles vêm fazendo, e espero também que a limpeza das margens seja efetuada, porque também está sob força contratual. Já começou hoje. Ótimo, perfeito, melhor ainda, quer dizer, com o requerimento, a redação do requerimento, a abrangência do requerimento, né, seja ele com efeito ou ele já estava programado a limpeza e a recuperação, né, ou as obras emergenciais, não sabemos, mas que podemos ficar, nos gabarmos pelo menos por esse sentido, sim. Pelo menos a nossa parte de cobrança fizemos e o efeito pode ser diretamente ou indiretamente está surgindo. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, quero agradecer a presença de Luiz, sempre bem-vindo aqui, Luiz. Contamos você na próxima reunião também. Aqui, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Boa noite a todos.